Bom, meus queridos, bem-vindos à última série, portanto, à última mensagem da série. Nós temos estado a fazer uma série de mensagens sobre o mundo e a Igreja. Hein? Lembram-se disso? Lembram-se? Estávamos a fazer uma série, ok? De 4 mensagens sobre o mundo, portanto, e a Igreja. Hoje, esta é a 4ª mensagem da série, e com esta mensagem nós encerramos, portanto, a série. Vou só lembrar um pouco sobre o que é que nós falamos. Nós falamos de hedonismo e individualismo versus servir o próprio. Servir o próximo, perdão, ok? Hedonismo e individualismo. Hedonismo significa a busca pelo prazer, ok? E nessa mensagem nós percebemos a vontade que o homem tem de voltar ao Éden, porque na realidade o homem foi feito para o prazer, ok? Nós fomos feitos para o prazer. Quando Deus fez o homem, não era suposto que nós sofrêssemos dor. Portanto, o homem original foi feito para gozar, para viver a vida bem, para não ter dor, chorar, sofrer, morrer. Isso não fazia parte dos planos originais. O homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para sofrer, o homem não foi feito para chorar, o homem não foi feito para ter problemas. Nós fomos feitos para o gozo, ok? Pronto. Mas sem esse gozo nós agora conseguimos tê-lo em Jesus Cristo. O mundo que não tem Jesus Cristo procura obter esse gozo nas coisas do mundo, ok? Na droga, no álcool, no sexo, na pornografia, no que quer que seja. Não é que seja mal para aqueles que vão eventualmente iniciar, portanto, a vida de casados, não é? Mas Deus fez-nos para coisas boas, ok? O homem foi feito para dominar, o homem foi feito para reinar, o homem foi feito para gozar as coisas boas que Deus deu para o homem. Só que o homem perdeu esse direito quando pecou, quando o homem se rebelou. É tão simples quanto isto: os meus filhos, ok? E os vossos filhos, os filhos de quem? Os pais, os filhos que têm pais e os pais que têm filhos, porque é igual, né? Se o filho tem pai, o pai tem filho, ok? Os pais pensam relativamente aos filhos as melhores coisas para os filhos. Os pais querem os melhores para os filhos. Quando é que os filhos não recebem os melhores dos pais? Quando os filhos se portam mal, ponto. É ou não é? O pai comprou uma moto para o filho, porreiro, o filho portou-se mal, ficou sem a moto. Ponto. É assim que funciona. E a gente há de pensar que com Deus é diferente, que Deus é um pai. Nós não somos pais babacas, pais burros e idiotas, mas achamos que Deus é um pai burro e idiota, que a gente pode fazer com ele aquilo que quiser e que não ficamos sem privilégios. Claro que não é Deus que nos tira os privilégios, são as nossas próprias atitudes que fazem com que a gente retire os privilégios. Não é? Se eu for roubar, existe uma lei que diz que se eu for apanhado eu vou preso. Ponto. Quem é a culpa? Vou pôr a culpa no meu pai, na minha mãe, não, é lei, eu é que estou a violar a lei, eu é que estou a fazer algo de errado. É tão simples quanto isto. Mas no hedonismo e no individualismo nós pregamos que o homem busca prazer. É bom buscar prazer. O homem foi feito para o prazer. Só que o homem verdadeiramente só encontra prazer em Deus. Porque o homem o que é que vai fazer com mais drogas? Fica cada vez mais viciado, mais viciado, mais viciado. Esta dose não chega, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E tudo aquilo que faz para obter prazer chega a uma altura que já não dá prazer. Seja o que for, por isso há necessidade sempre de aumentar a dose. Aumentar a dose de álcool, aumentar a dose de jogo, aumentar a dose de pornografia, aumentar a dose de vício, não importa. Aumentar a dose de casino, aumentar a dose de cinema, aumentar a dose de futebol, aumentar a dose de futebol, aumentar a dose de futebol ou de outra coisa qualquer. Ok? Estou a falar errado. Não estou a falar errado. Depois falámos de ceticismo e racionalismo, que é a busca do homem para compreender o universo pela lógica, pelo racional, mas descobrimos que o racional, a lógica, é a prática da palavra, que é o que significa lógica. Okay? O homem tenta compreender o mundo pelas coisas à sua volta, mas acaba por não perceber. E, no entanto, okay, quando nós dizemos uma coisa é as regras do mundo, outras coisas são as regras de Deus, nós percebemos e estamos de acordo. O mundo é cético e racionalista. Porquê? Porque o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Portanto, ou seja, nós não estamos a dizer que está errado. Não. O homem quando pensa, quando é cético, a gente diz, amém, faz sentido ser cético, ok? Tu não consegues compreender as coisas espirituais. Só com o Espírito de Deus em ti é que tu consegues conseguir as coisas espirituais. Amém. Se não tiveres o Espírito de Deus, não consegues perceber as coisas espirituais. E depois falámos sobre o pessimismo. Eu gostei muito desta mensagem, fiquei tremendamente agradado quando preparei a mensagem, porque foi interessante ter descoberto que o pessimismo é uma doutrina demoníaca para nos afastar da esperança que há em Cristo. Okay? O pessimismo que às vezes, ou o realismo que às vezes acompanha as pessoas dentro da igreja, fiquem a saber, é uma doutrina demoníaca. Nós fomos feitos para a esperança. Nós fomos feitos para o gozo, nós fomos feitos para o bem, nós fomos feitos para a abundância. Dizer, eu prefiro ser pessimista ou ser realista, esperar o pior e se acontecer alguma coisa, isso é do demónio.
Nós fomos feitos para esperar o melhor. Nós fomos feitos para receber o melhor da vida. Nós fomos feitos para a bênção. Nós fomos feitos... Se há uma coisa de melhor no mundo é para os crentes, é para o cristão. Não é para os outros, esqueçam. E nós muitas vezes não colhemos os benefícios de uma vida em Cristo. Porquê? Porque construímos na nossa... eu sou um coitadinho. Não, mais vale ir por aqui e tal. Que se não corro risco, se não sou desiludido. Isto é demoníaco, meus queridos. E a mensagem de hoje é sobre relativismo e pós-modernismo versus verdade. Portanto, nós falamos de fé, nós falamos de esperança, nós falamos de servir o próximo e hoje vamos falar de verdade. Ok? Há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi crucificado, ouçam isto com atenção, amados, ouçam isto com atenção. A verdade esteve a ser julgada pela mentira. Ouviram o que eu disse? Há 2000 anos atrás, a verdade esteve a ser julgada pela mentira. João 18, 37, diz assim, 37 e 38. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele, em Jesus, crime algum. Amados, esta pergunta que Pilatos fez, o que é a verdade, continua por responder até aos dias de hoje. Eu, quando preparei esta mensagem, eu disse, eu vou deixar o final para o fim, porque vou guardar a surpresa para o fim. Mas eu não aguento. Do final para o fim, exatamente. Mas eu não aguento. A resposta é óbvia. A pergunta de Pilatos está mal feita. Pilatos perguntou o que é a verdade. E a resposta, o texto termina ali. Diz assim, disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse, não acho nele crime algum. Onde é que está o erro da pergunta de Pilatos? Quem é a verdade? Amém. Quem é a verdade? A verdade não é o quê. A verdade é quem. E o mundo hoje não conhece a verdade, porque o homem está a procurar a verdade no que? Nas coisas. Okay? A verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então as pessoas estão à procura de verdades em coisas e por essa razão não as encontram. E então isso deu origem a uma filosofia de vida, uma filosofia secular chamada relativismo. Okay? E então na mensagem de hoje, o mundo e a igreja, da parte do mundo nós temos o relativismo, da parte da igreja nós temos a verdade. E é engraçado que deixem-vos dizer isto, quando eu comecei a pensar, quando eu desenhei esta série de mensagens e peguei no relativismo, peguei no racionalismo, peguei no hedonismo, no individualismo, peguei nessas coisas todas, eu pensei, vou pegar estas coisas da igreja e vou, destruir aquilo. Não é verdade. Tem toda a razão. O mundo precisa destas filosofias porque sem elas ele não consegue sobreviver. Isto é a maior aproximação que ele consegue ter de Deus. O mundo precisa destas filosofias porque sem Deus e sem uma filosofia, sem algo a que se agarrar para viver, o mundo suicida-se. O mundo suicida-se. Só que esta busca por algo é infrutífera no sentido que ela não é plena, não é absoluta. Vejam bem o que significa relativismo. Segundo o dicionário, diz relativismo é um termo filosófico que se baseia na relatividade do conhecimento e repudia qualquer verdade ou valor absoluto. Todo o ponto de vista é válido. Eu olho para isto e digo, está errado. Não, eu digo, está correto. Isto está correto. Okay? Do ponto de vista do homem, o homem não consegue conhecer a plenitude da verdade. Portanto, os relativistas dizem assim, não é possível conhecer a plenitude da verdade. Eu digo, amém, é verdade. Se vocês não conhecerem Jesus, tudo aquilo que conhecem é relativo. Portanto, o relativismo, se estás no mundo, o máximo que podes ser é relativista. Se estás em Cristo, podes ser cristão. E em Cristo tu tens a absoluta verdade. Estando no mundo, ok, toda a tua verdade é relativa. Tu só podes conhecer em parte. Tu só podes conhecer... Ouçam, vocês acompanham o meu raciocínio. Vamos pensar na ciência, ok? O que antes era certo, agora está errado. E provavelmente que agora está errado, se calhar amanhã é certo. Desde a sardinha que fazia mal, não é? Até agora ser boa para o colesterol.
Amém? Okay? Se calhar amanhã já faz mal ao fígado, não é? E então a ciência, o conhecimento é relativo, ok? Nós, por exemplo, olhamos para o nosso tipo de vida hoje e tudo aquilo que nós fazemos hoje, as coisas que sabemos hoje ao nível da ciência, se calhar há 100 anos atrás era impossível. Hoje nós sabemos como trabalhar com as leis da gravidade para fazer um avião, para fazer um avião flutuar, para fazer um avião andar. Há 100 anos atrás isto era impossível. É ou não é? Portanto, quem conhecesse uma coisa há 100 anos atrás, o seu conhecimento era relativo, mas a pessoa afirmava que aquilo era verdade. O homem não consegue voar, nada consegue sair do chão, tudo que sai do chão cai. Isto era uma afirmação. Mas as pessoas começaram a perceber que todas as afirmações no mundo, elas são relativas. Porque hoje pode ser verdade, amanhã pode ser mentira. E nós podemos falar de ciência, podemos falar da cultura, por exemplo, as regras relativamente ao matrimónio, por exemplo. Okay? Hoje, todos os países, cada vez mais, o casamento gay, o casamento homossexual faz parte da legislação em muitos países. Há 100 anos atrás, isto era uma coisa completamente fora de sentido. Portanto, se calhar daqui a 100 anos, isto é que é normal. Ser casado homem com mulher é que é... Ele casou com uma mulher, não pode. Porque aquilo, quando se torna padrão, quando se torna norma, passa a ser o fator dominante. Antigamente a pessoa roubava, roubou, cometeu um crime. Agora a pessoa diz, ele não rouba. Político que não rouba. Árbitro que não rouba. Gestor que não rouba. Fazer o bem começa a ser aquilo que é difícil. Porque cada vez mais o padrão do mundo é relativo. Por exemplo, nós já estava a falar das leis do matrimónio e vamos comparar o Ocidente versus o Oriente. Nós aqui, mulher, marido e mulher, andam lado a lado. Marido e mulher têm o mesmo valor. Marido e mulher são iguais. Marido e mulher dividem as tarefas de casa. No Oriente, a mulher anda 3 passos atrás do marido. A ideia, não é, que anda ao lado do marido. Isto é no Ocidente, porque no Oriente não anda assim. Anda de burca, leva porrada, ok? Se a irmã for violada por alguém, não é? Então ela desonrou a família, matam a rapariga que foi violada. Isto são padrões de algumas partes do mundo, porque ela, ao ser violada, desonrou a família. Portanto, ela tem que morrer. Então, espera aí. São padrões do mundo. Portanto, no mundo tudo é relativo. Ou seja, qual é a melhor resposta que existe no mundo? Vocês sabem? Qual é a única palavra que é certa no mundo? Aquela palavra que vocês podem responder a qualquer pergunta que vos façam. Tudo é relativo. Depende. Esta é a palavra certa no mundo. É a palavra, é a resposta correta para qualquer pergunta. Ok? És bom? Depende. Não é? Vais casar? Depende. Não é? Vais pagar? Depende. Okay? Gostas dela? Depende. Não é? Vais estudar? Depende. Esta é a resposta correta. Depende do quê? Se me apetecer, se tem dinheiro, se for, se não for. Depende. É a pergunta, é a resposta correta quando está no mundo, é a palavra depende. Okay? Porquê? Porque eu não tenho controle de nada, okay? Não sei de nada, tudo é relativo, portanto eu não tenho poder sobre nada, portanto a palavra mestra no mundo é depende. Portanto, quando nós dizemos assim, ok, eu tenho aqui uma simples. O simples facto de ir à praia, hoje é completamente diferente de há uns anos atrás. O tamanho do biquíni hoje, okay? Apareçam hoje na praia, não é? Ou melhor, vão com o biquíni 2, vamos com o fato bem 2, eu próprio, com o meu slip, ou com os meus calções, ou o que é, vamos à praia há 50 anos atrás. Ok? Nós somos corridos. Há 50 ou há 100 anos atrás, o banhista, o homem, usava uma espécie de um pijama que vinha assim, com umas alças. Tu ainda usaste, Henrique? Não. Até ao joelho, ok? Tudo mudou, tudo é relativo. O tempo vai passando, as coisas vão mudando e no mundo não existe certeza para absolutamente nada. E então é assim, existem múltiplas religiões e múltiplas filosofias, uma para o gosto de cada um. O que é que diz o relativismo? Diz, sobre a verdade, o relativismo diz sobre a verdade é, para mim, se eu acredito, isto é a minha verdade. Então cada um tem direito a ter a sua verdade. Cada um acha que aquilo que pensa, portanto, é que é o correto. Então, meus amigos, isto é tão verdadeiro, eu posso dizer, uau, isso é fantástico. Porque se aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, essa é a minha verdade, é o meu mapa, é a minha realidade, porreiro, então, cada um tem o seu próprio universo, cada um tem o seu mapa. No meu mapa, no meu universo, roubar é normal. Ok? Bom, no meu mapa, que sou o dono das coisas que estão para ser roubadas, o gajo que me roubar leva um tiro. Então agora como é que vocês põem estas duas verdades a coexistirem? Se me roubam eu mato, o outro diz roubar é normal, se eu não tenho que comer vou roubar, trabalhar é que já não faz parte.
Okay? Cada um pode ter a sua verdade. Amigos, se eu disser assim, no relativismo, que isto aqui é uma árvore, para mim isto é uma árvore. E o relativismo diz que eu não posso contestar isso. Porque se para mim isto é uma árvore, isto é uma árvore. Para o Mauro, ele diz que isto é um prato da bateria, mas eu digo que isto é uma árvore. Portanto, ou seja, nós os dois, de acordo com o relativismo, têm que estar certos relativamente a esta árvore. Agora, eu digo-vos uma coisa, okay? Se eu estiver à espera que esta árvore dê fruto, para eu poder comer dela, okay, de certeza absoluta que cedo ou tarde eu vou mudar a minha opinião. Porque esta árvore não vai dar fruto. E por muito que eu diga isto é uma árvore e está a dar peras, por muito que eu pense positivo sobre isto, por muito que eu invoque o que quer que seja, este prato não vai dar fruto. Este prato não vai dar peras, não vai dar outra coisa. Ele há de sempre continuar a ser um prato. O relativismo diz que eu posso crer aquilo que quero, posso acreditar naquilo que quero e que todas as opiniões são válidas. Então, quando nós vamos para a religião, e eu percebo que faz algum sentido, se as pessoas não conhecem o caminho certo, não é? Se as pessoas não buscam a verdade que está em Cristo e dizem, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e reparem bem numa coisa, vocês sabem uma coisa, nunca nenhum dos outros filósofos, nunca nenhum dos outros mestres, nunca nenhum dos outros Maomés e outras coisas que existam por aí, afirmaram, eu sou o caminho para Deus. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Três coisas que são fundamentais na vida de qualquer ser humano. Pensem a vossa vida sem verdade. Pensem a vossa vida sem caminho. Pensem a vossa vida sem vida. Tudo o que vocês puderem pensar em termos da vossa existência está encerrado nessas três coisas. A verdade, aquelas coisas em que vocês acreditam e que determinam que vocês se levantam de manhã para ir trabalhar, porque no final do mês estão à espera de receber um vencimento que cai na conta. Estão a perceber? Isso são as verdades da vossa vida. Pensem a vossa vida sem as verdades. Sem as absolutas e sem as relativas. A vida sem verdade, sem nada. Não existe. Existe absolutamente vazio. Pensem a vossa vida sem caminho. Sem destino. Sem propósito. Sem saberem o que querem fazer da vida. E pensem a vossa vida sem vida. Não há existência. Jesus Cristo foi o único que teve o desplante, a ousadia de dizer, amigos, esqueçam, não sou eu, Nelson, que estou a dizer. É Jesus que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe o que é que todas as outras religiões dizem? Ok, tirando ali o islamismo, que faz assim umas coisas diferentes. Mas não há um Maomé que tenha dito, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Só houve em toda a história, só houve um pensador, só houve um mestre, só houve um filósofo, chamem-lhe aquilo que quiserem, que afirmou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Amém. E nós hoje limitamos a crer e a acreditar naquilo que Jesus Cristo disse. As pessoas podem dizer, mas isso é um radicalismo tremendo. Foi Jesus que disse, não fui eu. Okay? Eu não posso desacreditar, portanto, aquilo que Jesus Cristo disse. Se Ele disse que ela é a verdade, então ela é a verdade. Sabe porquê que ela é a verdade? Porque ela é a palavra. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus que veio habitar na terra e que morreu, ressuscitou e subiu, portanto, novamente ao céu. Portanto, existem muitas religiões, muitas filosofias. Porquê? Simplesmente porque o homem recusou a realidade bíblica e começou a construir a sua realidade. Isto é ridículo. Porque o homem pegou... Empresta-me a tua Bíblia. Porque o homem pegou na Bíblia e disse, isto foi escrito pelos homens. Diz, isto não foi escrito por Deus, isto foi escrito pelos homens. Então, como isto foi escrito pelos homens, eu rejeito isto. Isto não é santo. Okay? E então o que é que o homem fez? Pegou noutros livros. Que são escritos por quem? Homens. Por homens. Aquele não serve porque foi escrito por homens. Este já serve porque foi escrito por homens. Foi o Kant, foi o Hegel, foi o Sócrates, foi o Platão, foi... Amigos, nós falamos sobre a filosofia grega. Existem mais traduções, okay, do Novo Testamento, okay, do que de Sócrates, do que Platão. É mais certa a figura de Jesus Cristo na Terra do que da existência de Sócrates, Platão e de qualquer um dos outros. Mas toda a gente continua a acreditar que eventualmente Jesus Cristo não existiu e que Sócrates foi verdadeiramente vivo. Hoje duvida-se que efetivamente Sócrates e Platão tenham efetivamente existido, são figuras imaginárias criadas eventualmente por Aristóteles. Mas não importa. Okay? Jesus Cristo, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. E o homem diz, isto foi escrito por homens, portanto não serve. Então eu vou pegar nos meus próprios homens que servem os meus próprios interesses. Como se algum homem alguma vez pudesse escrever a profundidade de alguma coisa que está escrita aqui, portanto, na Palavra de Deus. Amados, então vamos perceber um bocadinho o que é que significa a verdade. Ok? Porque nós estamos a comparar o relativismo com a verdade. E é preciso percebermos se existe verdade mesmo. Okay? Nós podemos ter como certa a existência de alguns princípios inabaláveis, okay, na Palavra de Deus que são verdadeiramente verdade. Algo como, por exemplo, a lei da gravidade.
Okay? Vocês sabem que nós podemos viver a nossa vida com base em paradigmas, okay? Modelos, ou podemos viver a nossa vida com base em princípios. Okay? Alô? Okay? Princípios, paradigmas. Existe uma diferença tremenda. Okay? Um paradigma é uma crença que eu crio para mim mesmo. Okay? Eu crio uma crença de que o Benfica será sempre campeão. Isto é um paradigma. Okay? Serve, portanto, aqui a vida da Sofia. Ou crio um paradigma para mim de que os homens são todos maus. Ou crio para mim um paradigma de que... Não importa, é um modelo de vida, é uma regra. Okay? E isto varia de pessoa para pessoa. Cada um pode ter o seu paradigma, as coisas em que acredita. Okay? Cada religião é um paradigma. Mas agora vou-vos dar um princípio de vida. Gravidade. A lei da gravidade. Façam comigo este exercício. Digam assim quando eu pedir, digam assim: eu não acredito na lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Devia ter acontecido alguma coisa. Vocês deviam ter começado a flutuar. Porque vocês não acreditam na lei da gravidade, vocês deviam ter começado a flutuar. O que é um facto é que quer vocês acreditem, quer não acreditem, não muda nada. A lei da gravidade funciona independentemente da vossa crença. Amém? Amém. Vocês não acreditam na lei da gravidade, não muda nada. Podes não acreditar em Deus, não muda nada, Ele está lá. A nossa crença em Deus não muda Deus. A nossa crença no poder de Deus não muda o poder de Deus. Ele continua a ser Deus, independentemente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós fazemos. Deus é Deus sempre, eternamente. Tal como a lei da gravidade não muda por eu não acreditar nela. Tentem passar de um prédio para o outro a caminhar. E vejam o que é que vos acontece. Durante a queda vão dizer: eu não acredito na lei da gravidade, eu não acredito na lei da gravidade. Isto é o relativismo. Aquilo que vocês acreditarem é a vossa verdade. Metam-se debaixo de água e tentem respirar. Sim, eu não acredito, eu acredito, digam assim: eu acredito que consigo respirar debaixo de água. Então, façam assim. Muitas vezes, até os pulmões estarem cheios de água. Não vai mudar nada, vocês vão morrer afogados. Existem leis que, independentemente daquilo que a gente acredita ou não acredita, não muda nada, elas estão lá. Okay? Agora deixem-vos dizer uma coisa. A verdade no Antigo Testamento, a palavra verdade é firmeza, emet. Firmeza. Quando vocês leem no Salmo 119, 160, que diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade. A verdade aqui é firmeza. Sempre que nós lemos no Antigo Testamento a palavra verdade, a origem da palavra é firmeza. Significa que a verdade é firme. Ok? Firme significa que é imutável. Significa que não quebra. Significa que não muda, permanece para sempre. É o que significa verdade no Antigo Testamento. Esta palavra é firmeza. Portanto, Deus é firme. Ele é a rocha firme. Portanto, a palavra verdade no Antigo Testamento remete para quem? Para Cristo, a pedra de esquina, a rocha firme onde nós nos sustentamos. Portanto, Cristo é a nossa verdade, na ótica que Cristo é a nossa firmeza. No Novo Testamento a palavra é alaitas. E alaitas é a junção de duas palavras. Umas nós já sabemos, sempre que tem a, okay? É uma contradição, okay? É uma negação, e aitas significa escondido. Okay? Escondido. A palavra a letra A antes de escondido significa não escondido. Então a verdade no Novo Testamento, esta verdade que Jesus Cristo afirma, santifica-os, como a Susana leu, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, significa revelação, significa não escondido, significa aberto para aqueles que o conhecem. Porquê? Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo para discernir as coisas que são espirituais. Quem não tem a mente de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo, não discerne as coisas espirituais. Portanto, as coisas estão-lhes vedadas, estão-lhe escondidas. Portanto, em Cristo as coisas são-nos reveladas. Então, a verdade, quando nós pegamos no Antigo Livro e no Novo Livro, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, nós juntamos duas coisas: firmeza e revelação. Que é isso que é Cristo na nossa vida. Firmeza significa que é imutável, ela não muda com os tempos. 50 anos ou 100 anos não fazem diferença nenhuma em Cristo. 1000 anos não fazem diferença nenhuma. Todas estas coisas que fazem diferença no homem, no conhecimento da verdade, em Cristo não fazem diferença absolutamente nada. Sabem porquê? Porque ele não está a faturar, ele não está a falar de chips, ele não está a falar de megabytes, ele não está a falar de aviões, ele está a falar da maior criação tecnológica de todos os tempos, que é o ser humano. Que desde o primeiro dia até o último dia nós continuamos iguais. Abraão era igual a nós, Adão era igual a nós, não havia mudança. Tal como nós somos, a nossa forma de pensar, ouçam, daqui a 500 anos o homem continua a ser igual a si próprio.
Nós podemos mudar a maneira como penteamos o cabelo, como tatuamos o corpo, o nosso carro pode flutuar, andar, mas o homem é exatamente a mesma coisa. O homem continua a ter um cérebro desenvolvido da mesma maneira. O homem não evoluiu na sua biologia desde que ele existe. O homem é sempre o mesmo. Continuamos a ter duas pernas, continuamos a ter dois braços, continuamos a ter uma cabeça, dois olhos, continuamos a ser exatamente como somos. O nosso cérebro é exatamente igual ao que era há 2000, há 4000 anos atrás. E foi para essa máquina de tecnologia que o manual de Deus foi escrito. E por essa palavra que é imutável porque foi escrita para seres humanos. A única coisa que não muda desde que foi criado. Porque Deus, quando fez o homem, fez o perfeito. A criação do homem é a máquina mais perfeita, é a coisa mais perfeita de engenharia que já existe. Não há supercomputador, não existe nada criado pelo homem que iguale aquilo que Deus fez, que foi o próprio homem. E a palavra de Deus, o manual de Deus para a nossa vida, foi feito para a coisa mais perfeita que existe. Vamos avançar um bocado, amados. Agora eu vou apelar aqui à vossa inteligência. Vou-vos dar duas frases. Uma delas é falsa, a outra é verdadeira. Vocês vão pensar que a falsa é a verdadeira e vão descobrir que essa é falsa quando eu vos der a outra frase. Isto parece quase o Marcelo Rebelo de Sousa a fazer os seus trocadilhos, ok? E a primeira frase é esta: a verdade é moldada pelo conhecimento. A verdade é moldada pelo conhecimento. Isto é verdade ou é mentira? Isto é mentira. A verdade não é moldada pelo conhecimento. A frase correta é: o conhecimento é moldado pela verdade. O conhecimento é moldado pela verdade. Ouçam, nós podemos conhecer coisas, okay, e não saber se elas são verdadeiras ou não. Nós todos os dias na escola aprendemos coisas, okay, que são verdade hoje e que amanhã se vão revelar como sendo mentira. Okay? O conhecimento não define a verdade. Porque o conhecimento define o quê? Define a nossa experiência. O meu conhecimento, reparem bem, se a verdade for determinada pelo meu conhecimento, okay, então a verdade de cada um poderá ser superior à verdade do outro, tendo em conta o conhecimento que cada um adquiriu, que cada um recebeu. Podíamos dizer que as pessoas que vão para a universidade têm melhores verdades do que aqueles que não vão. Não, não é? É mentira. Se nós estivermos a dizer que a verdade, que o conhecimento molda a verdade, então, ou seja, eu vou adquirindo conhecimento, e quanto mais conhecimento eu tenho, melhor a minha verdade. Okay? Isso faz com que a verdade dos cultos seja melhor do que a verdade dos incultos. Amém? Mas não é assim que funciona. A verdade é que molda o meu conhecimento. Porque eu posso acreditar em coisas que estão erradas, julgando que elas estão certas. Ok, vocês têm noção de que o frio encolhe, não é? Quando o frio aperta, né, a gente encolhe-se, não é? Então, a ideia que nós temos é que o frio encolhe. Mas vocês já tiveram a experiência de pôr uma garrafa no congelador. E o que é que acontece a ela? Ela não encolhe, ela vai alargar, ela vai expandir e ela vai arrebentar. Mas nós temos a ideia de que o frio nos mirra, não é? Ah, está mirrado pelo frio. Mas ponham uma garrafa e vocês vão ver como ela cresce. Okay? Já o calor faz o quê? Também dilata os corpos. Portanto, se nós tivermos informação errada, okay, se o conhecimento que nós tivermos for errado, nós vamos pensar, olha, mas se nós o tivermos como certo, nós vamos pensar que as nossas verdades, que aquilo que nós acreditamos está correto. Quando, na realidade, aquilo que nós podemos estar a acreditar é errado. Vou-vos dizer uma coisa muito interessante sobre os nossos sentidos. O ser humano constrói tudo aquilo em que acredita baseado nos seus sentidos. Naquilo que vê, naquilo que cheira, naquilo que ouve. Eu vou-vos contar uma coisa fabulosa que se calhar vocês nunca viveram esta experiência. Vocês pegam no iogurte. Ok? No iogurte. Okay? E vocês sabem que os iogurtes de aromas, por exemplo, quando eu falo de iogurtes de aromas, que sabores é que vocês reconhecem existir nos iogurtes de aromas? Digam lá. Morango, mais. Pêssego, mais. Ananás, mais. Banana, mais. Couve, ok? Iogurtes de aromas, vocês falaram em sabores. Mas eu perguntei aromas. O que é um aroma? O aroma é um cheiro. Ok? Então deixem-vos dizer uma coisa. Todos esses iogurtes que vocês nomearam, como sendo de banana, de chocolate, de baunilha, do que quer que seja, sabem todos exatamente a mesma coisa.
Sabem todos exatamente a mesma coisa. Aquilo que difere no sabor de um para o outro é nada. O sabor é exatamente igual. A única coisa que ele difere é o cheiro. Quando vocês abrem um iogurte de banana, vem o aroma de banana e vocês estão a comer o iogurte como se soubesse a banana e ele não sabe exatamente a banana, não sabe absolutamente nada. Só sabe que é doce. A sensação vem pelo cheiro. Porque se vocês taparem o vosso nariz e comerem aquele iogurte sem verem a embalagem, sem sentirem o cheiro, vocês não são capazes de dizer aquilo que ele sabe. Vocês podem comer o iogurte de ananás, podem comer o iogurte de morango, podem comer o iogurte de baunilha, podem escolher a fragrância, o aroma que vocês quiserem. Vocês não notam a diferença, portanto, não conseguem detectar, portanto, o que é que estão a comer. Aliás, muitas pessoas com o nariz tapado não conseguem perceber a diferença entre ketchup e maionese. Não conseguem com o nariz tapado, sem ver o produto, não conseguem perceber a diferença entre maionese e ketchup. Sabem porquê? Porque a nossa língua, as papilas gustativas só nos dizem se é doce, se é ácido, se é amargo. Não diz, não tem lá a papila gustativa para perceber o sabor do morango, o sabor da banana, nada. Okay? Então, ou seja, nós somos até enganados pelos nossos sentidos. Então, quando nós criamos, não é, referências do mundo baseados nos conhecimentos que nós vamos adquirindo e nós transformamos isso na nossa verdade, na realidade o que nós estamos a construir é uma mentira. Aquilo que nós devemos fazer é o conhecimento ser modelado pela verdade. E João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando João diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está a dizer a verdade que é contida nas coisas que são escritas nos livros. Ele está a falar da verdade que está contida na pessoa de Jesus Cristo. Porque deixem-vos dizer uma coisa, a gente diz assim, então mas a verdade está contida na Bíblia? Não. Porque se a Bíblia for lida sem a revelação do Espírito Santo, sem que nós tenhamos o conhecimento de Cristo, a própria leitura da Bíblia é inócua. Porque a própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Se eu não tiver o Espírito de Cristo em mim, se eu não tiver a verdade que está na pessoa de Jesus Cristo, a leitura da Bíblia é inócua. Eu posso estudar a Bíblia, eu não tenho revelação nenhuma da Bíblia. Eu não entendo o que é que ela significa. Okay? Porque é o Espírito Santo que desvenda, que revela aquilo que eu estou a ler. Portanto, quando diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, okay? Essa verdade não são as palavras que estão contidas no livro, é a verdade que existe na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, o que é que nós temos que conhecer? A palavra de Deus que está na Bíblia? Não. Nós temos que conhecer o próprio autor da Bíblia, nós temos que conhecer o próprio Jesus Cristo para perceber o que é que ele quis dizer com cada palavra que ele lá escreveu. Amém? Amém. Todos vocês que estudaram, eu quando estudava, e estudo agora, mas quando eu andava na escola eu lembro-me de ter lido os Maias. Quem é que leu os Maias na escola? Estes Maias? Leram os Maias? Vocês lembram-se que havia um livro de interpretação dos Maias? Havia um livro de interpretação. A gente criou o livro e depois tínhamos o quê? Depois tínhamos o outro livro para interpretar, portanto, ou seja, a gente leu o livro, líamos os Maias e podíamos chegar ao fim dos Maias e não perceber nada do que é aquilo ali. Então havia um segundo livro, que é para ajudar a interpretar os Maias. Okay? Então na vida e no conhecimento bíblico é exatamente a mesma coisa. Nós lemos a Bíblia e podemos chegar ao fim e não percebemos nada daquilo que lemos. Nós precisamos da sebenta para perceber a Bíblia. E essa sebenta chama-se o próprio Jesus, que é o autor da própria Bíblia. É o Espírito Santo de Deus em nós que vai revelar, que vai traduzir, que vai explicar o que é que lá está escrito. Quando Jesus dizia rios de água viva fluirão do vosso meio. Rios de água viva? Mas que raio de coisa é essa? Então vão jorrar, vou vomitar, não é? Há muitas passagens que eu leio na Bíblia, não é? Que eu não percebo. Se eu estiver na minha carne. Jesus encontrou-se com Nicodemos e disse assim, necessário te é nascer de novo. E Nicodemos disse, então, mas eu tenho pai que há 60 anos, como é que eu vou fazer? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe com esta idade? Aliás, minha mãe já morreu, então já não posso nascer de novo. Porque já nem tenho mãe, como é que pode um homem adulto voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? A Bíblia está repleta de coisas destas. Aliás, ele dizia, não, tu tens que nascer de cima. E ele ainda vai dizer, mas nascer de cima como? Que eu vou chover? It's raining man, aleluia.
A Bíblia precisa do Espírito Santo para poder ser interpretada. E quando Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nós vamos novamente à pergunta que foi feita há 2000 anos atrás por Pilatos. O que é a verdade? E como a pergunta foi mal feita, ela não obteve a resposta. Porque se Pilatos tivesse perguntado quem é a verdade, Jesus Cristo provavelmente teria dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, aqui que estou contigo, sou a verdade. Se me conheceres a mim, conheces a verdade. E todo aquele que conhece Jesus Cristo hoje tem pleno conhecimento da verdade. Ouçam, para aquele que está em Cristo, deixou de existir o relativismo. A palavra depende, deixa de fazer parte da nossa vida. A palavra que passa a dominar a nossa vida é a certeza. Okay? É a certeza. Porque se Deus prometeu algo para a minha vida, eu sei que Ele vai cumprir. Portanto, a minha vida, a nossa vida, a vida do crente, tem que ser dominada por certezas. Tem que ser dominada por objetivos. Tem que ser dominada por planos. Tem que ser dominada por bênçãos, tem que ser dominada por confiança. Tudo o resto não deve fazer parte da nossa vida. Eu sei que muitas vezes há um processo de crescimento em cada um de nós e nós provavelmente não estaremos todos no mesmo nível de desenvolvimento, porque quando se nasce de novo vai-se crescendo espiritualmente. O próprio apóstolo Paulo dizia, eu queria dar-vos já comida sólida, mas ainda tenho que vos dar leitinho, não é? Portanto, todas as pessoas em todas as igrejas não estão ao mesmo nível. Mas isso não significa que a gente nasce e vai ficar bebê. O crente não pode ser um crente bonsai. Bonsai é uma coisa muito gira para as plantas. Mas sabem o que é que uma das características do bonsai? É que é estéril. Vocês nunca vão ver um bonsai a dar fruto. Bonsai é estéril, não dá fruto. Porquê? Porque é castrado. Ele é castrado. O crente bonsai também não dá fruto. Fica estéril. É o crente que nasce, nasci de novo. Nasci. Okay? E agora crescer? Não, isso dói. Então crescer, assumir responsabilidades, correr riscos, caminhar na água, votos de fé, decisões, não, isso pode ser caro. Eu gosto de ficar bebê, ok? Mama da mamã, maminha. Isso é que é bom, ok? Não, há que trabalhar, não, isso faz calos nas mãos. Trabalhar não, faz calos. Então correr, não. Correr riscos, não, posso tropeçar, vou-me aleijar, e o meu joelhinho vai continuar eternamente bebê? Sabe o que acontece a um bebê quando cresce e não faz nada? Não é um bebê, é um vegetal. É um vegetal. Vocês já viram? Vocês já viram um puto de 18 anos numa cadeira de rodas? Não é uma cadeira de rodas, é como é que se chama aquilo? É um triciclo, naquelas coisas de empurrar, na aranha, ou no berço, ou lá o que é. Ah, já vi! Autênticos festais. Ficam ali, não. E há crentes assim. Há crentes que se converteram, okay, e simplesmente se recusam a crescer. Simplesmente se recusam a conhecer a palavra de Deus, simplesmente se recusam a pôr-se em risco, simplesmente se recusam a olhar para a palavra de Deus. Deus, espera aí, diz aqui que tudo posso naquele que me fortalece, ok? Não, mas eu prefiro ter medo, não vou sair de casa, vou ficar aqui quietinho, não vou correr riscos, ok? A palavra de Deus diz aqui, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não, o que está no mundo é muito grande, não. Percebem? Isto é uma opção nossa. O crente, Deus dá-nos essa liberdade de nós o pormos à prova. Dizer, provai-me, okay? E vede se não sou Deus. Okay? Quando nós abençoamos, o que é que seja que a gente faça na nossa vida, Deus está ali a dizer, não, tu precisas crescer, tu precisas exercitar a tua fé, tu precisas desenvolver, tu precisas de ir mais longe. E nós só conseguimos fazer isso quando Jesus Cristo se torna a palavra dentro de nós. Quando Ele se torna a nossa vida, quando Ele se torna a nossa verdade, quando Ele se torna o nosso caminho. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repara bem, quem é que é o caminho? É Ele, não sou eu. Então se eu quero estar no caminho, eu quero estar nele. Ele diz, eu sou a verdade, Ele é a verdade, não sou eu. Então se eu quero ter verdade na minha vida, eu tenho que estar nele. Amém? Amém. E depois Ele diz, eu sou a vida. Quem é que é a vida? É Ele, não sou eu. Então se eu quero ter vida, eu tenho que estar aonde? Nele. Isto é tão fácil. É fácil, okay? Perceber e entender. Depois é também fácil ir para lá. Depois é uma questão de perseverança e persistência, e estar lá. Okay? Porque crescer, as dores de parto, não é crescer. Primeiro nascer, ok? Ao puto aquilo não dói nada. A mãe dói um bocado, acho eu. Não sei. Agora epidural foi uma batota que fizeram com Deus. Em dor já has de ter o teu filho. Vai de epidural. Não, dor nenhuma, nada. Batota. Não pode. Mas crescer, né? Aquilo às vezes tem dor. Não é que os ossos doam quando está a crescer. É porque a gente cai, porque a gente tropeça. É por isto, por aquilo, por aquilo. Ficamos com mazelas. Faz parte do nosso crescimento. Estão a perceber?
Agora, esta verdade que está em Cristo Jesus e que Pôncio Pilatos nunca teve, que não soube descobrir, que não soube ter, simplesmente porque fez a pergunta errada, ele perguntou o que é a verdade. E muitos de nós também andamos na vida a perguntar o que é a verdade. E a pergunta correta é quem é a verdade. E nós hoje sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Okay? E esse caminho, essa verdade e essa vida está disponível para nós, para nos ajudarmos a ir mais longe, para acabarmos com o depende da nossa vida, para acabarmos com o relativismo da nossa vida. Amém? Amém. Então vamos ser felizes, ok? Vamos ser abençoados na prática da palavra, vamos ser confiantes, ok? Vamos deixar de ser crentes bonsais, né? Vamos ser arrojados, vamos ser alegres, vamos ser felizes, ok? Vamos ser uau, não é? Porque menos do que isso é aceitável para o crente, ok? Menos do que uau, menos do que confiante, menos do que soberbo. Soberbo no sentido de, não é de orgulhoso, mas de exuberante, não é? Ok? Tipo, vocês já repararam bem? Vocês, olhem bem para as... vem cá, Mauro. Na cá. Na cá, Mauro. Faz uma coisa. Olha bem para as mulheres desta sala. E diz lá se elas não são lindas. Okay? Olha logo para a Susana. Claro, quando eu disse olha para as mulheres, eu disse não vou olhar para a Susana, não vou nada olhar para as mulheres, vou olhar para a Susana. Diz lá que não são lindas, todas elas, das mais jovens às menos jovens, às mais velhas, ok? Se não são todas lindas. Deus não faz coisas feias, ok? Deus, e os homens também lindos, não é? Mais ou menos, não é? Eu não sei apreciar isso, não? Obrigado. Bom, meus queridos, vamos orar.